VCC Report, ano 3, episódio 4, né? E tá um calor que Ave Maria, provavelmente vai vir uma bela chuva já já, porque eu já tô sentindo o bafo úmido entrando pela janela, né? E estamos aí, sobrevivendo nesse Brasil maluco, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Toda hora é uma novidade, toda hora é mais um escândalo, né? E eu acho que o mais legal de estar fazendo esse VCC Report é que o que acontece, né? Eu vejo muita gente fazendo alguns comentários que a gente vai resumir numa frase assim, tipo: o VCC morreu. Você sabe, eu fiquei, né, pensando nisso um tempo, e aí eu lembrei de um vídeo de bike. Muito interessante esse vídeo, porque esse vídeo foi um vídeo que foi feito em 1992 e ele chama Ride On, né? E ele começa justamente falando disso, que na época, né, as equipes não existiam mais, as revistas especializadas no esporte tinham desaparecido, enfim, né? Então, o BMX morreu. E através das imagens do vídeo, ele mostra que não é bem assim, né? Então, eu acho que esse é o espírito do VCC Report de hoje, porque o VCC morreu, então deixa eu dar uma olhadinha, né? Tá calor mesmo, vai por mim. Vou colocar um ar-condicionado aqui na minha oficina, né? O Bob Hunt, por exemplo, ele tem um ar-condicionado na oficina dele, né? Então ele trabalha sempre a 21 graus. Bom, então vamos começar falando um pouquinho, né, da prova do caixote, porque eu acho que esse ano a prova do caixote ela foi uma prova muito interessante. Eu acho que inclusive foi uma prova que meio divisora de águas, né? Nós tivemos 9 equipes, 3 equipes apresentaram projetos de multimotores, né? Foram 3 bimotores, um deles elétrico, né? Então eu achei que foi muito interessante ver o quanto a galera se empenhou para fazer, né, os modelos funcionarem, né? E acima de tudo, né, você vê o empenho dessa galera fazendo um modelo de caixote, né? Então é muito legal ver que ainda existem, né, aqueles aeromodelos que gostam de um desafiozinho, né, de uma construção inusitada. Muito, muito legal. E mais no fim do vídeo a gente vai falar dessa coisa dos construtores, né? Pois é. Então a prova foi muito legal. A minha equipe, a Gangue do Coringa, né, ficou com o troféu Tranca, nós ficamos em último lugar. E eu sempre falo pra vocês do lance do projeto, né, de organizar e tal. Então no ano que vem eu vou tentar fazer alguma coisa que não seja uma ideia na sexta-feira à noite, antes do dia da prova. O aviãozinho ficou lindo, mas voou só 3 metros, né? A gente acredita que soltou o retentor que eu tinha colocado no push rod, mas não dá pra ter certeza, né? Então eu trouxe os pedaços dele, então aí qualquer hora dessa vamos recolar, porque na verdade ele não quebrou, ele só desmanchou, né? E tentar fazer voar só para matar a vontade, né, de descobrir se foi falha no projeto, se o avião não voa mesmo, ou se foi uma fatalidade do momento, né? Então foi muito legal a presença do grupo de escoteiros com 2 equipes, né? Ambas as equipes conseguiram fazer seus modelos voarem. Teve bastante camaradagem, bastante brincadeira, bastante zoeira, como tem que ser, né? A prova do caixote sem zoeira não é uma prova do caixote, né? E dando os parabéns aí pro nosso querido Daniel Battistini, que é o cara que fez esse corre todo aí basicamente, né, para que a prova pudesse acontecer. Então Daniel, ó, tamo junto, hein, brother, certo? Parabéns pra você, parabéns pro Casa, né, por ter mais uma vez aí realizado um evento digno, né, da tradição que é o clube. E também aos patrocinadores, né, assim como o VCC Report, a Casa Aerobras também patrocinou, né, a prova do caixote, doando lá
3 kits, eu não lembro mais alguma coisa. A Permabond também teve presente, entre outros patrocinadores, agora eu não vou lembrar de todos, né? Mas todos, muito obrigado. E também, muito obrigado a todos aqueles que participaram e que fizeram desse evento, né? Um evento sensacional. Eu me diverti muito, né? Consegui entregar um modelo umas 25 horas com atraso, né? Vai mais no espírito da brincadeira mesmo, né, gente? Então eu realmente me diverti bastante. Então, afinal de contas, né? Onde que o Joker não se diverte, não é verdade? Ele traz sempre um sorriso estampado no rosto, né? Então, prova número 1 de que o VCC não morreu, né? E aí, mudando um pouquinho de pato para ganso, vamos falar um pouquinho das provas de acrobacia, certo? Então, nesses tempos aí, nós tivemos mais algumas provas, tá? Tivemos a realização da prova do CIPA, lá em Rio Preto. Eu não pude estar presente, mas quem esteve presente, né, me falou que foi, assim, a la CIPA, né? Porque eu acho que, como eu sempre falo, né, são coisas diferentes. E no meu entender, né, pelo menos no meu gosto pessoal, eu realmente gosto muito dessa coisa da prova de 2 dias, da confraternização de um dia para outro, né? É uma oportunidade da gente poder conhecer melhor até a cidade que a gente está visitando, né? No bate-volta das provas oficiais fica um pouquinho mais difícil, né? E então, provas oficiais, certo? Tivemos a 3ª etapa do Campeonato Paulista, né? A Federação de Modelismo Desportivo do Estado de São Paulo fez uma competição muito legal. Acho que há um amadurecimento, né, por parte da organização das provas lá no Ibirapuera. Eu pelo menos senti uma certa evolução ao longo dessas últimas provas, né, que a gente tem participado. Vamos colocar assim, nos últimos 2 anos, né, uma maior preocupação com o bem-estar do aeromodelista, né? Então teve um almoço maravilhoso, né? E assim, voar no Ibirapuera é aquilo, né? É sempre um inferno. Não tô brincando, gente. Você sabe, né? O Marcão é local lá do Pico, ele sabe o que ele tá falando. E é aquilo, tava igual para todo mundo. Então foi assim, alternâncias, né? Momentos de rajada, momentos de vento virando. E foi, que nem eu falei, uma prova muito bacana, né? Eu assim, né, eu poderia até dizer, fazendo uma brincadeira, que parecia até prova do CIPA, né? Então, é isso aí. Eu sei que tem algumas outras provas para acontecer, eu não tenho certeza das quais, né? Mas mandar um abraço lá pra galera de Minas, né? O meu brother Pablo, que fez aí as provas lá no clube, lá em Belo Horizonte. E então, quer dizer, né, eventos aí, campeonatos e tal, prova número 2 de que o VCC continua bem vivo, não é verdade? Pois é, né? Então, hoje eu quero ficar um pouquinho mais curto com relação aos eventos, até porque não tem muita coisa para falar, né? Basicamente é só isso. Então, puxa vida, né? É muito interessante, porque eu sempre falo para vocês, né, mudando um pouquinho, né, saindo dos eventos agora, certo, gente? O quanto é importante a gente buscar o conhecimento, né, o quanto é importante a gente buscar a informação. E eu, recentemente, todo mundo sabe, como eu sempre recomendo assinar a Stamp News, né, é os $35 mais bem gastos do meu ano, né? E, poxa, já logo de cara, na primeira página, né, a gente viu fotos aí de um Thunder Gazer tupiniquim. Puxa vida, né? Mas antes da gente continuar com essa história, eu já vou fazer suspense, né? Veja, eu queria, né, lembrar a vocês, tá, da Copa Brasil de Construtores, né? Esse é um evento que está sendo organizado por aeromodelistas, para aeromodelistas, com apoio da Cobra, tá legal? Inclusive eu queria aproveitar para explicar para a rapaziada
que eu saí do grupo porque no momento eu ainda não consegui renovar o meu BRA, né? A vidinha do Marcão tá bem complicada, como a de muita gente por ali, né? Assim que for possível a gente vai renovar o BRA e aí eu volto pro grupo, né? E o que seria essa Copa Brasil de Construtores? Bom, a ideia é que você vai ter que construir um aeromodelo, tá? Se eu não estou enganado, eu acho que o projeto tem que ser até 1980. Esse aeromodelo pode ser scratch, pode ser kit, enfim, né? E tudo isso vai determinar os pontos que você irá receber. Então, tem lá um cronograma de fotos que você tem que cumprir, porque é assim que vai ser, é um evento, vamos dizer assim, pela internet. E isso possibilita que pessoas de todos os lugares do Brasil possam participar. Então você vai ter que documentar a sua construção conforme o regulamento e você vai ter que fazer um vídeo, né, de você pilotando o avião, né? Não tem proxy nessa brincadeira, tá legal? No Facebook é onde vai aparecer isso aí. Eu não tenho certeza se o grupo já está ativo, depois dá uma pesquisada, porque eu faço parte de tanto grupo no Facebook que a gente nem lembra mais, né, onde tá, onde não tá, né? E as inscrições, tá legal? Elas podem ser feitas até maio do ano que vem, porém tem uma data limite para que você envie todo o material aí requerido, né? Eu achei brilhante a ideia, tá legal? Então é assim, não tem gama envolvida, tem a construção e o voo de um aeromodelo. Então uma construção esmerada, obviamente, quem faz um kit não vai ter a mesma quantidade de pontos que quem está fazendo um scratch build. Então você vai ter o quê? Que se esmerar, se você estiver fazendo um kit, muito mais do que quem está cortando e construindo aí o seu modelo. Uma coisa é o seguinte, não pode design próprio, tem que ser algum modelo aí, né, como eu falei, antecessor a 1980 e que foi assim, vamos dizer, comercializado na forma de planta, de kit e aquilo que for, né. Então, como eu falei, assim que eu regularizar a minha situação no BRA, a gente, né, vai proceder à inscrição, né, e o projeto do Marcão, eu estava aqui pensando, né, o que eu vou fazer, e eu sempre tive muita vontade de construir um F-14. Isso, é um F-14 que foi desenvolvido por Vic Macaluso. É um avião, né, de acrobacia a cabo. Então ele tem a fuselagem que lembra, né, o F-14, o avião do Top Gun, né, com asas de acrobacia e tal. Eu achei que é um projeto bastante interessante, bastante desafiador. Tem tudo para ficar super pesado de caldo e ter que colocar 1 quilo de chumbo no nariz. Mas essa que é o lance, né, da Copa Brasil de construtores. O cara tem que ser construtor. Então o que é o cara que constrói, né? É o cara que transforma sonho em realidade, não é verdade? Eu não sou lá muito, né, fã dos ARF nem ARC. Tem o seu valor, eu tenho alguns aqui, obviamente, porque às vezes quando você está com pressa é uma excelente opção. Mas o Marcão é um construtor, não tem jeito, né? Uma das minhas grandes paixões na vida é construir aeromodelos, né? E tá aí a oficina cheia de projetos aqui, já vamos falar naquilo que nós estamos trabalhando aqui. Mas é interessante porque o que acontece? Eu acho que finalmente, né, haverá o reconhecimento a essas pessoas que ainda prezam pela arte da construção. E, poxa vida, não é verdade? Eu não sei se é coincidência, se é destino, se é uma fatalidade, mas o pessoal do VCC dominando a parada, né? Lógico, tem alguém lá que vai fazer avião de rádio. Olha, eu não consigo nem lembrar, né? Porque a grande maioria da galera que postou são todas pessoas que vão construir aeromodelos de VCC, né? Então, morto? Será? Não sei, não está aparecendo, né? E então, o que acontece? Obviamente vocês já perceberam aí que estamos com Rolling Stones, né, de fundo, e não é por acaso não, né, gente? Porque
thundergazer brasileiro nas páginas da Stunt News, da publicação mais importante do mundo da acrobacia mundial. Então, né, Fred, a trilha sonora hoje é uma singela homenagem a você, porque é assim, né, poxa, eu ver o artigo que o Fred foi convidado para escrever pelo Bob Hunt, né, que é o editor da Stunt News, dispensa apresentações do Bob Hunt, e ler lá toda, né, a história que o Fred colocou, saber que tem muito mais, né, Fred, do que o que você escreveu, né? Poxa, como que é isso? Um avião construído e acabado no Brasil, puxa vida, sendo matéria de uma reportagem, né, que a seção é Appearance Points, porque lá eles têm, né, a cultura lá do BOM, os 20 pontos de aparência e tal. Então, cara, isso é sensacional, né? Eu olhava, via as fotos do avião na revista e tal, e eu ficava, meu, tá muito chapado isso, cara. Isso aí é uma coisa assim, pra gente ter extremo orgulho do nosso aeromodelismo aqui, né? E não foi só o Fred aí que emplacou, né, belas fotos, né? Mestre Benê também com o seu Shark, em duas, vamos colocar assim, né, em duas reportagens distintas, né, abordando o Mundial, né, o campeonato mundial que aconteceu na Austrália, né, em destaque aí o Shark que o Benê, né, construiu e deu acabamento. Então, poxa vida, o né, isso é uma coisa que tem que encher todo mundo de orgulho, né, gente? É muito assim, como eu posso dizer, gratificante, né, ver o trabalho dessa rapaziada sendo prestigiado dessa forma, porque, sinceramente, eu não vejo nenhum tipo de como eu posso dizer assim, respeito para com isso, né? As pessoas que procuram trabalhar um acabamento mais esmerado, isso é uma coisa que eu até quero já embutir no meu comentário aqui, é o fato de que eu tô vendo pipocar aí bastante gente interessada nesse tipo de coisa, né? Tô lisonjeado aí com a galera que me manda mensagens aí, seja nos fóruns, seja pelo Face, pedindo as minhas opiniões, né? É muito legal, viu, gente? E fiquem à vontade, tá? Eu tenho certeza que assim como eu tenho o maior prazer em colaborar, né? Outros aeromodelistas também têm, porque afinal de contas, né? O que eu aprendi com o Fred e o que eu aprendi com o Benê em matéria de construção e acabamento, né? Eu sempre falo para eles, eu tenho uma dívida aí eterna com eles, né? Por causa desse tipo de coisa. Então, como falar que o VCC morreu, né? Pelo amor de Deus, olha isso, né? Tá na Stunt News, gente. É só assinar, você baixa lá as cópias, você pode baixar todas as Stunt News que já existem digitalizadas, né? Até porque hoje também, né, nós tivemos aí um momento, como é que eu posso falar assim, que gerou uma certa emoção. Então eu vou tentar me controlar para não passar aqui, né, não pagar um mico, mas eu também recebi a reportagem que vai sair sobre o CIPA, né, a etapa de Jataí e a etapa de Bauru, da Control-Line World, e que infelizmente, né, foi aí a minha última contribuição, porque essa também será a última edição da revista. Ela está um pouquinho atrasada, né, a edição de outubro provavelmente vai chegar aqui para nós no Brasil aí meados de novembro, né, para aqueles que são assinantes, né. Então, ver, né, essa coisa toda dessa divulgação ampla que a gente conseguiu, puxa, é realmente bastante emocionante. Eu vou falar que na hora que eu estava lendo a reportagem, deu uma marejadazinha, né, porque é uma coisa que envolve muita paixão, né, muita dedicação, e eu sozinho não tenho como fazer nada. Então tudo que eu consegui fazer nesses 4 anos contribuindo aí com a Control-Line World, eu só consegui fazer porque existem, né, pessoas maravilhosas aí no nosso esporte que fazem o esporte acontecer. E você sabe que assim,
né, 2014, 2015 e esse ano de 2016, quando eu fiz a reportagem específica de Jataí, né, eu comparei a minha viagem com um filme. Então 2014, né, como eu fiz a viagem aí com o meu Turbo Baby, o filme foi The Road Warrior, né? Pra quem não conhece, isso aí é o Mad Max 2, né? De Interceptor, The Last of the V8s. Já no ano de 2015, e quem tava lá em Jataí sabe, né? Eu tive uma coincidência aí de... Na verdade foi uma... né? Miss Aventuras em Série, esse que é o nome do filme? Eu não consigo lembrar em português, gente, mas foi A Series of Misunfortunate Events, né? Então, esse último, 2016, depois de tudo que aconteceu, uma viagem maravilhosa, né? A gente foi por um outro caminho fantástico, chegamos em Jataí aí, tudo sensacional, fomos super bem recebidos pelo Bright, pelo Rodrigão, pelo Patrick, pelo Osni, essa galera sensacional de Jataí. O evento foi maravilhoso, clima maravilhoso, festa maravilhosa, né? Trouxe o caneco aí do karaokê em primeiro lugar, né? Já sou bicampeão do karaokê em Jataí, hein? Certo? Respeito com o Marcão, hein? Então o filme que eu atribuí para essa última viagem foi Estes Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras. Então, eu acho que é isso aí, gente, né? Como eu disse, foi realmente muito envolvente, né, esse processo de contribuir com a Control Line World, né? Eu tô muito triste que a revista vai acabar, né? A gente vê que não é só aqui no Brasil que tem essas coisas de Control Line e tal, né? A revista vai acabar porque estava com menos de 500 assinantes. E aí você fala, poxa, como que pode acontecer um negócio desse num país como os Estados Unidos, né? Onde existem aí, vamos colocar aí, dezenas de milhares de praticantes, né, de Control. Como que essa galera deixou isso acontecer? Pois é, né? Então, não é uma questão de o Control Line estar morrendo. Através do Facebook, eu tenho contato com pessoas que voam Control Line. Veja só, na Mongólia, né, existe uma limitação aí com relação a o quanto eu consigo me comunicar com essas pessoas, né? Porque os meus amigos lá da Mongólia, eles falam pouco inglês, mas eles me mandam fotos. Inclusive é muito interessante porque é aeromodelismo, tanto o control quanto o rádio control, automodelismo off-road, né? Muito legal aí o que a galera lá na Mongólia faz. Tem gente na Índia, tem gente, enfim, em lugares aí do mundo que você não imagina que possa ter aeromodelismo VCC, o control line, como vocês preferirem, né? Então, quando você pega, por exemplo, e você vê lá o post da galera falando do campeonato na Suécia, que reuniu pilotos, né, da Islândia, da Finlândia e da Suíça, tinha 13 pilotos, gente, né? E veja, são países onde as pessoas têm um poder aquisitivo infinitamente superior ao nosso aqui, né? Então, a questão econômica deixa de ser um fator relevante. A gente vê que é aquilo que eu sempre falo, né? Quantas pessoas você conhece que pratica esgrima, tiro com arco ou, né? Mas esses esportes existem, não é verdade? E sempre vai ter praticante. E o Control Line também, não é verdade? Então, acho que está mais do que provado. Não, vamos provar mais um pouquinho, né? Porque o que nós temos ainda, né? Então deixa eu falar. Tem a última etapa do CIPA lá em Prudente, né? O Marcão infelizmente não vai ter como estar presente, né? Mas meu grande abraço aí pro pessoal de Prudente, Tanuri and the gang, né? Poxa, Lili, não vai dar pra ir, brother. Queria tanto ir lá ver você, meu amigo caminhão de usina. Tô com saudade de você, Lili, né? Mas
Desculpa, gente, como eu falei, a bagunça tá complicada, né? O paizinho tá aí tentando dar uma reativada, e enquanto eu não reativar, infelizmente, né, não só eu como várias pessoas vão ter que rever alguns dos seus planos, né? Mas é isso aí. Então, faço votos para que muitas pessoas compareçam, né? Já vou avisar, tá? 8 da manhã lá em Presidente Prudente já está 35 graus. Então, não deixe o seu avião monocotado, tá? Eu acho que se você fez avião monocotado, a melhor coisa, põe dentro da geladeira, né? Porque o bagulho fica quente lá. Vai por mim, né? Vamos ter aí também a Copa Brasil de escala, certo? Que vai ser junto com o evento de rádio controle, né? Não sei como é que tá, né, aí a participação da galera do Control Line. Eu, infelizmente, né, vamos mais uma vez, né? Não tem como, né, gente? O evento é, se eu não estou enganado, em Blumenau. Faço votos para que esteja, né, assim, povoado de gente, tanto de Control Line quanto de rádio controle, né? Porque é aeromodelismo, né? A gente tem que torcer pelo aeromodelismo sempre, né? Então, poxa, e nós ainda vamos ter também em Jundiaí mais uma edição do Nostalgia, né? Também não estarei presente no Nostalgia, mas no Nostalgia eu queria explicar o seguinte. Veja, a gente está treinando agora, né, a gama para a Copa Brasil. Esse foi um ano que eu treinei muito pouco, então a minha gama tá horrorível, que é a mistura de horrível com horrorosa. Tá um lixo a minha gama, então eu preciso treinar um pouquinho. E pilotar qualquer outro avião que não seja o Max B até a data da Copa Brasil, não ia ser uma boa ideia. Na verdade é uma péssima ideia, né? Então esse é o motivo pelo qual nós não estaremos lá no Nostalgia, né? Mas é um evento que eu vou ter que falar, assim como a Copa Brasil de Construtores, domínio total do Control Line. Domínio total do Control Line. Foi assim no primeiro ano, né? Foi assim ano passado, e esse ano então eu acredito que se todo mundo que falou que vai no evento comparecer, você tá entendendo? Vai estriquinar, né? Não vai dar nem pra galera de rádio voar, né? Até porque, falando a verdade, avião vintage lá, né, nostálgico, vamos dizer assim, de rádio, você vê poucos. E uma boa parte dos aviões de rádio que são levados lá, a galera não voa. Isso já não acontece com os aviões de VCC, né? Eu, pelo menos, é um evento que eu sempre, né, assim, digo para as pessoas, é quando eu tenho oportunidade de voar os aviões que eu gosto, né? Então, vamos lá, galera do VCC, o Control Line, enfim, né? Vamos chegar junto lá e dominar mais um ano e mostrar que quem manda nesse... Calma, né? Não vamos nos exceder. Vamos mostrar que nós ainda somos os caras, não é verdade? E veja só, né? Copa Brasil no casa. Puxa vida, né? Então, eu acho que, acima de tudo, como eu já comentei em outros vídeos, né? Essa ressurreição do casa, o casa parece o Fênix, né? Que ressurge das próprias cinzas, né? Simplesmente assim sensacional. Então eu tenho frequentado o clube aí na medida do possível, né? Então tem sempre gente voando, tem sempre gente lá construindo na oficina, temos alguns pilotos aí para se iniciar, inclusive. Então eu acho que a Copa Brasil ela vai ser só aquela cerejinha no bolo, né? Para terminar de consagrar, né, o trabalho que essa nova diretoria está fazendo. Porque veja, gente, é assim. E agora vamos falar um pouquinho sério também, né? O Marcão gosta muito de brincar, né? Principalmente quando eu estou vestido de Joker. Mas o momento agora requer um pouquinho de reflexão, certo? Porque assim, a gente tem que lembrar que a diretoria atual do CASA está lá há pouco tempo. E nesse pouco tempo que eles estão lá, eles já conseguiram mudar por completo, né, a atmosfera do clube. Então, como eu disse, você hoje vai lá, você não vê mais treta, discussão, você não vê mais pessoas
gritando, falando alto, colocando o dedo na cara dos outros, não é verdade? Você vê que o clube está buscando uma forma, né, de contribuir, porque, veja, organizar um evento desse é uma grande responsabilidade, né? Então é assim, existe o comentário com relação à pista, certo? E aí é assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de credibilidade com a galera para chegar para vocês e dizer o seguinte, veja, com relação à ondulação da pista, tem alguns lugares, certo, que estão um pouquinho mais ondulado, tem alguns lugares que estão um pouco menos ondulados, mas no geral a pista tem condição de ser usada, tá legal? Vamos colocar assim, de forma tranquila. Não, você não vai conseguir fazer aquela corrida lisinha para decolagem, né? Assim como a hora que você pousar, o avião ele vai dar aquelas balançadas. Isso vai estar igual para todo mundo, tá? Isso não compromete, tá legal, em absoluto nada, né? Como eu disse, eu tenho frequentado o clube, tá legal? Não tem perigo nenhum, né? Eu vi que alguém colocou lá, achei até uma certa forma assim de péssimo gosto, né? Alguns comentários como que lá no caso existe o risco de quebra do avião. Desculpa, veja, o risco de quebra do avião, ele existe a partir do momento que você dá o sinal, certo, para a pessoa soltar. Então, a partir desse momento, o risco já existe. E eu podia enumerar aqui uma centena de coisas que podem acontecer enquanto nós estamos voando um avião de VCC. Então, eu acho que esse tipo de comentário maldoso e de péssimo gosto, né, não pode ser levado em consideração. Tá legal? Veja, obviamente todos sabem que nos últimos tempos a antiga diretoria, né, tentou transformar o CASA num jardim botânico. A atual diretoria não tem culpa disso. Então, sim, né, existem muitas árvores no clube. Nenhuma árvore está colocando o voo em risco. Eu vou o Max B lá, o estileto, ambos aviões aí com 1,5 m de asa, e ambos aviões eu uso cabo de 19,40 metros, certo? Tranquilo, tal. O que pode pegar, isso é uma coisa que é justo, eu acredito, a gente comentar, é que se o vento der uma soprada, né, vamos colocar assim, um vento de moderado para forte, aí fica um pouquinho mais, bem mais complicado voar, porque gera uma certa aí turbulênciazinha. A diretoria do CASA, né, garantiu para mim que será feita mais uma poda em algumas das árvores, porque veja gente, quando a gente fala disso aí, então aí é assim, entra a turma do vamos proteger o verde, o IBAMA, ou não sei o que, e algumas árvores você não pode cortar, quem tem que cortar é o corpo de bombeiros. Eu inclusive tenho um amigo que teve que chamar o corpo de bombeiros na casa dele, porque tinha uma árvore lá que estava meio que em risco e tal, e ele acabou descobrindo que tem que ser o corpo de bombeiros para fazer isso. Então existe uma certa burocracia envolvida, né? E eu acho que no time frame que a gente está falando, a diretoria do CASA só está de parabéns. Então eu fiquei super feliz de saber que vamos ter combate, né? Puxa vida, né? Ver um pouquinho de combate de novo, né? Essa coisa que eu gosto tanto, né? E faço votos para que Team Race e o Speed também transcorram aí com tranquilidade. Eu não sei se essas duas vão acontecer, né? Não tenho certeza se terá um número de participantes, mas independente do que aconteça, né? Eu acho que vai ser um evento único, uma vez que eu, por exemplo, né, eu vou ficar lá no clube mesmo, eu vou dormir lá, vai ter alojamento, certo? Existe a possibilidade de você trazer sua barraca e você acampar lá no clube, não é verdade? Já conversei com o Edu, viu, Braitão? Então é assim, ele já está comprando mais 2 geladeiras que são exclusivas só para as verdinhas, certo? Então verdinha não vai faltar, né? Então, o VCC tá morto, dá vontade de falar uns palavrão aqui politicamente, né? Falando corretamente, né?
a gente não pode fazer isso, né? Mas, cara, se é o que você acha, que o VCC morreu, você tá entendendo? Fica à vontade para você procurar outro esporte, né? Porque o VCC ele não morreu, muito pelo contrário, ele tá mais vivo do que nunca, né? E falando de combate, essas coisas, né? Veja só. Então é assim, eu cheguei aqui em casa outro dia e eu tinha vindo do casa, então eu peguei emprestado com o nosso amigo Bertone lá do casa, né? Os gabaritos que ele tem para construção de um MIG, né? E olha que interessante, né? Olha só o que saiu aqui, né? Vamos tirar aqui. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um MIGzinho, né? Todo mundo conhece, obviamente. Tá? Ele tá sem o profundor aqui, né? Que eu tirei para poder fazer aí alguns acabamentinhos nos fillets, etc e tal. Mas veja, muito interessante esse projetinho aqui do VCC Report. Por quê? Primeiro, né? Porque eu tava de saco cheio de fazer só avião de acrobacia. Avião de acrobacia, queria fazer alguma coisa diferente e divertida de construir e que não fosse um saco, né? Então, o que acontece é que os gabaritos que o Bertone me emprestou, alguns deles têm um pouquinho de diferença com relação ao desenho da planta, né? Existe uma lenda, né, que os kits da Mobral, as peças eram diferentes do desenho da planta, que na planta do Cheyenne 2000 tem uma incidência, que era para se você construísse da planta o avião não voar bem, enfim, né, as teorias das conspirações da vida. Mas o que acontece é que o Bertone ele não tinha o desenho das nervuras, né? Então eu não lembro aonde foi que ele pegou o desenho das nervuras, mas o fato é que quando eu comparei o gabarito das nervuras que ele me emprestou com a planta, as nervuras elas eram um tantinho mais compridas do que a indicação da planta. E esse MIG aqui, eu queria agregar um pouquinho mais de rigidez na asa dele. Então o que foi que eu fiz? Como vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz uma asa estilo avião de acrobacia, né? Então eu coloquei um chapeado aqui no bordo de fuga que o MIG não tem, coloquei os cap strips que o MIG não tem, o MIG ele vem o chapeado só até a linha da longarina e depois vem as nervuras num bordo de fuga, né? Então o que acontece? Como as nervuras já eram um pouquinho mais compridas e aqui ganhou um pouco de altura por causa do acréscimo do chapeado, né? Balsa de 1/16, então ganhou um oitavo, né, de polegada aí. Então eu acabei tendo que dar uma esticada no bordo de fuga para poder fazer, né, o perfil casar certinho. Então esse MIG aqui, ele tá com a asa um pouquinho com mais de área do que o kit original da Mobral, né? E bom, né, a asa ficou super rígida, como vocês podem ver aqui, ó, né? O SLC não chega nem a enrugar, tá? E eu também fiz uma modificação aqui no estabilizador e no profundor, tá legal? Eu construí essas peças com chapa de 1/4. Cadê o... Tá aqui, velho. Mostrar o avião por completo, né? Então eu construí, tá, com chapa de 1/4. A indicação na planta era 3/16. Mas eu achei que 3/16 estava um pouquinho fininho para colocar as dobradiças. E eu achei também que fazendo com a balsa de 1/4, né, que não chega assim a ser tão mais, né, espessa, né, que o 3/16, eu também achei que negócio chato, rapaz. Não vai não, vamos ter que usar de ignorância. Então vamos usar a ignorância aqui, né? Pô, da outra vez foi na mão tranquilamente, né? Então, vou encaixar aqui. Beleza, então tá aí, ó. MIGzinho. Pronto, agora o aviãozinho tá completo, né? Então, eu achei que ficou legal, né? Eu achei que ficou mais rígido aqui. Deu para dar um perfilzinho e tal. Então eu acho que essas modificaçõezinhas, né, vão agregar
robustez aí no modelo e vamos ver se vai corroborar aí com a qualidade do voo, né? Então, aquilo que eu falo para vocês, né, gente? Ó, uma construção limpa, um avião alinhado, comando, né, livre, tá vendo? Ó, com qualquer um dos lead-outs que você der o comando aqui, ó, ele funciona sem maiores problemas, né? Então o comandinho ficou melzinho, né, na chupeta. Ah, um migzinho aqui, ó, show de rock, né? Tive uma sugestão aí para mudar um pouquinho as expressões que eu uso no VCC Report, né? Então eu fiz aqui a ranhura, né, o corte aqui para o tanque. Eu vou usar um tanque Brodak, o conjunto que vai aqui vai com o NA30, que é o conjunto que está no meu Ring Master, né? Então vamos encostar o Ring Master uns dias aí para brincar um pouquinho com a MiG, né? E o que acontece? Eu também queria um avião para poder fazer uma experiência, né? Que eu vejo muitos gringos falando sobre a pintura em cima do SLC. Para quem não conhece o SLC, então isso significa Super Light Covering. É um filme de poliéster, tá legal? Que é termorretrátil e termoadesivo. Então você trabalha com ele igual você trabalha com um monocoat. Ele é bem mais leve que o monocoat, bem mais fininho também. Então quando você pega aqui, né, não forma aquele degrauzinho saliente do monocoat. Ele não é um material que vai bem em curvas, tá? Então pontas de asa, essas coisas, já precisa ter um pouquinho mais de sorte, vamos até colocar assim para ficar bom, né? Eu já sofri um pouquinho com a SLC para fazer aí algumas pontas de asa, né? E para te falar a verdade, teve um aeromodelo só até hoje que eu fiquei satisfeito com o resultado, que foi o meu Thunder Gazer. Todos os outros eu acabei tendo que corta um pedacinho aqui, faz uma emendinha ali e tal. Então, para superfícies retas, que nem aqui, ó, materialzinho show de rock, né? Bastante resistente, tá legal? Esse material aqui você pode adquirir através da Core House, que é uma empresa lá nos Estados Unidos, que é do nosso amigo Phil Cartier, que é um cara que voa a combate. Inclusive é um material voltado mais para esse tipo de aeromodelo, né? Aeromodelo para prática de combate, tá legal? E ele, inclusive, ele pode ser aplicado direto em cima do isopor, né? Como tem ali, por exemplo, a minha Gotcha, uma asa de combate que eu comprei do Phil Cartier, inclusive, tá? Então a brincadeira aqui, né, além de construir um aviãozinho nostálgico, né? E porque assim, né, eu tenho uma certa frustração com o MiG, porque na época, né, lá do tempo do EPA, então eu e meu irmão nós construímos um MiG. E o que acontece? A gente queria um aeromodelo que tivesse uma autonomia boa de voo, né? Então a gente pegou e embutiu o tanque dentro da asa. Fiz todo um, né? Pá, ficou só à frente do tanque assim e tal. E como todo bom municaca, né? Eu tinha o quê? Uns 12 anos nessa época, né? Máximo 13. Eu não testei o tanque antes. Então quando eu fui abastecer o avião a primeira vez para rodar o motor, eu via que não abastecia nunca, né? Eu tinha aquelas bombinhas da Flora, né? E foi quando eu tive a percepção de olhar no chão e ver uma poça de combustível. E o avião aqui por baixo, assim, ó, inteirinho, né? Então foi um MiG que nunca voou, foi pro lixo, obviamente, não tinha o que fazer, né? Ele encharcou de combustível de uma forma que não tinha jeito. Então matar essa vontade, né, de voar um MiG, ficou esse gostinho ruim na boca, né, dessa experiência ruim. E fazer essa experiência de pintar em cima do SLC. Os americanos dizem que tem excelentes resultados, né? Então a gente vai fazer um teste e depois eu vou trazer o resultado aqui para vocês, né? Certo? Então tá aí, né? MiGzinho vai Marcão, certo? Antes de vocês perguntarem, sim, né? Ele vai ter aquele trenzinho de pouso de uma rodinha só, tradicional do MiG e tal, para facilitar um pouquinho operar o avião, mas, né, no eventual possibilidade de voar em pistas de grama, o trem de pouso é 2 parafusos, ele sai fora, né? Mas decolar, entendeu? Vai ser da mãozinha, né? Quero ver o que o NA30 vai fazer com 15% de nitro, uma hélice 9.6. Vai ficar um aviãozinho interessante, né? Colocar ele num cabinho mais curto, tipo uns 17 metros. Né? Haja, né? Bom, então eu acho que é isso aí, gente, né? VCC Report vai ficando por aqui, tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
mais uma coisinha que eu queria falar antes que eu esqueça, né? Porque fazer assim de improviso é assim mesmo, né? Nós tivemos aí algumas sugestões para alguns vídeos de how to, certo? E o que acontece quando a gente faz um vídeo de how to, e isso é uma coisa que eu já escutei, não só de um, mas de alguns aeromodelistas top, com os quais eu cogitei a possibilidade de a gente fazer uns vídeos, né, uns tutoriais aí. É que é assim, né, então você vai lá, você faz o seu vídeo de how to, e depois aparece um monte de gente, né, com a sua versão, com a sua história, com a sua verdade, né? Então é complicado, porque, veja, quando, por exemplo, né, dando nome aos bois, aí sendo um pouquinho mais específico, foi isso que aconteceu quando eu propus pro Fred pra gente fazer um how-to de monocotagem, né? Aí o Fred falou, poxa Marcão, primeiro, né, a gente vai gastar um tempo para fazer o vídeo, e quantas pessoas efetivamente vão aproveitar e vão fazer essa monocotagem? E segundo, né, que foi o fator mais complicado aí, foi exatamente isso que o Fred falou, porque aí a gente vai fazer o vídeo e aí vai aparecer um monte de gente, né, que sabe, que vai dar palpite, que isso, que aquilo, porque isso é uma coisa meio chata até, eu acho, aqui, né, né, do nosso Brasil baronil. Eu vejo que isso é verdade, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo falando do Superfill, né? E você pode perguntar para qualquer pessoa que já usou o Superfill se ele usa outra coisa no lugar, né? Inclusive aqui eu fui obrigado a fazer os fillets, né, com epóxi e microballoon, porque o meu Superfill acabou, né? E eu ainda não comprei outro. Mas qualquer pessoa que já usou o Superfill vai falar para você da maravilha que é, né? Aí o que acontece? Eu lembro que num dos comentários que eu vi lá no vídeo, alguém falando assim, ai, porque você deveria ter usado luvas para manusear o Superfill, lá. Veja, eu vou fazer um comentário aqui, né, um pouquinho incisivo. Eu acho que usar preservativo quando você faz sexo é opção de cada um, não é verdade? Então, se alguém tem aí sensibilidade ou tem algum tipo de receio, né, de ser contaminado por epóxi, use luva, né? Eu, por exemplo, mexo com epóxi desde que eu comecei a construir a aeromodelo, isso aí tem uns bons 35 anos para trás, né? Não acho que eu tive nenhum problema até hoje por causa do epóxi, né? E não acho que eu vou morrer por causa disso. Então, esse tipo de comentário é o que eu acho que, sabe, não é legal, né? Porque parece que alguém quer pegar uma carona, né, e brilhar na sua, ou papagaio de pirata, sei lá como é que vocês querem chamar isso. Então, gente, né, fica complicado assim, porque é que nem eu falei, não foi só o Fred que me falou isso, né? Outros aeromodelistas falaram exatamente a mesma coisa, né? Pô, o cara me pergunta, como que eu faço tal coisa? Aí você responde. Aí o cara fica, não, mas e se eu fizer assim? Porque e se eu fizer assado? Então por que você está perguntando como faz? Né? Pega do seu jeito, vai lá e faz e vê se fica bom. Não é verdade? É assim que é, entendeu? Então, eu pretendo fazer, tá, mais um VCC Report até o final do ano. E pretendo fazer um vídeo que foi uma sugestão sobre noções, né, de pilotagem, de aeromodelismo control-line e iniciação aí de algumas manobras básicas de acrobacia, né? Então essa foi uma sugestão e nós vamos ainda avaliar se a gente vai fazer uma sequência aí de vídeos abordando aí tutoriais, certo? Mostrando, né, a coisa tal, porque é um vídeo um pouquinho mais elaborado, mais complicado de fazer. Então isso aí, se eu for fazer, é só pro ano que vem, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, veja, se rolar o how to, o primeiro que a gente vai fazer é exatamente sobre monocotagem, né? Então, vamos ver o que acontece, certo? Então, fica aí, né, esses comentários pra galera dar uma pensada, né? Eu tenho a filosofia de que se você não tem nada de bom pra falar, é melhor ficar quieto, né? Mas eu acho que era uma coisa que eu precisava trazer ao conhecimento de todos, né?
que é para vocês entenderem, não ficarem pensando, porra, eu queria ver, tá, veja gente, né? Existe todo esse tipo de fator, é o tempo, né? O fato de que depois vai haver todo esse tipo de questionamento, enfim, tudo isso acaba, né, contribuindo para as pessoas não sentirem muita vontade de fazer isso, né? Então quem sabe a gente consegue mudar um pouquinho isso dentro do nosso aeromodelismo, certo? Bom, então acho que é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí do miguezinho, né? Galera das antigas com certeza deve estar curtindo aí, né? Vou colocar ele aqui para aparecer um pouquinho mais no vídeo, né? Mais uma vez, dando parabéns aí para o nosso Master Builder, Fred Seskin. Parabéns também para o nosso outro Master Builder, Benê Rodrigues, né? Muito orgulho ver esse trabalho de vocês saindo na revista americana, né? E é isso aí, gente. Eu tenho que confessar, né, que eu ainda estou um pouquinho marejado aí do negócio da Control-Line World. Foi realmente assim, acho que eu consegui pegar no veio, né, da coisa, escrever um texto muito bacana. E tem uma coisa que eu pedi para Nick fazer, né? Eu tirei uma foto lá em Jataí de todo mundo com o seu aeromodelo. Então é assim, todo mundo de que eu tirei foto lá com o avião tem a sua foto na revista, porque eu pedi para ela organizar, né, da forma que ela faz quando ela solta o resultado lá do Product Fly-In, né? As pessoas que ficam lá nos 3 primeiros lugares, aparecem fotos, né, com os aeromodelos e tal. E aí eu pedi para Nick que ela fizesse isso com todas as pessoas, né, que estavam participando lá em Jataí. Então, né, eu sinto missão cumprida, né? Quem sabe um dia aí o Bob Hunt não convida o Marcão para fazer uma reportagenzinha lá para Stunt News, né? Mas é isso aí, gente, certo? Então, DCC Report, ano 3, episódio 4, fica por aqui. Grande abraço do Marcão, e picaiei e tamo junto.